Então, mais uma vez, boa noite a todos. De novo, estamos juntos aqui. É uma honra e um prazer muito grande estar desenvolvendo esse trabalho. Estava até falando com minha esposa no caminho, que para mim é muito emocionante poder participar de momentos tão libertadores da vida de tantas pessoas, momentos dos quais eu passei também dentro do meu processo terapêutico. E sempre que eu estou realizando uma constelação, eu sinto de uma forma muito intensa exatamente as emoções que as pessoas sentem, as emoções dos dramas, das histórias épicas, digamos assim, do clã familiar, né, da história familiar. É bem gratificante estar aqui trabalhando. E boa noite ao pessoal do Facebook, que nós estamos aí transmitindo ao vivo pela página do Renascer Saúde, Instituto de Desenvolvimento Humano, e pela página Psiquiatria com Você, que é a minha página pela qual eu transmito os conteúdos da saúde mental, os conteúdos em equilíbrio emocional, conteúdos em constelação. Inclusive, quem não pôde estar em alguma das reuniões, essas palestras iniciais, elas estão todas transmitidas no Facebook, tanto pela página do Renascer quanto pela minha página, que é o Psiquiatria com Você. Inclusive, da semana passada, nós falamos sobre depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade numa perspectiva médica, psiquiátrica e numa perspectiva sistêmica, ou seja, com base nos estudos do Bert Hellinger. Então, quem não pôde estar aqui ou quem ainda não assistiu, quem estiver ao vivo aí também, quando quiser e puder, ficou bem legal o conteúdo da semana passada também. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é uma discriminação, ou seja, uma sistematização que o criador da constelação familiar, o terapeuta chamado Bert Hellinger. Quem está vindo num grupo de constelação pela primeira vez, levanta a mão, por favor. Sim. Ok. Então, eu vou falar um pouco da base da constelação familiar antes de entrar nesse assunto, que é o assunto de hoje, os 5 círculos do amor. Bert Hellinger, ele sistematizou fases da nossa vida, fases pelas quais a gente necessita passar. E essas fases são como degraus. Se eu não passo pela primeira, eu não passo pela segunda, eu não chego à terceira, à quarta, à quinta, e aonde a gente estuda a questão dos impedimentos. Então, a constelação familiar, ela parte do princípio da existência de um campo de informação, como se fosse um arquivo em nuvem, aonde está guardada todas as informações, todas as histórias de vida de todos os nossos familiares, de todos os nossos antepassados, de toda a humanidade, na verdade. Esse campo de informação, ele é o mesmo campo que transmite os instintos nos animais. Aline, faz uma gentileza pra gente, fecha esse ladinho aí, que aí talvez o ar segura mais um pouco. Que Goiânia está fresca só disfarçando, porque já tem hora esquenta. E esse campo de informação também transmite os instintos nos animais. Então, existe uma perspectiva, um pensamento, entre aspas, de sobrevivência, em que o animal, dentro da evolução da espécie, ele percebe que se os pais deles foram tão bem adaptados ao ambiente, de uma forma suficiente para deixar descendentes e perpetuar a espécie, se ele imitar, ou seja, fizer igual os pais fizeram, no mínimo ele deixa descendentes e perpetua a espécie. Então existe, dentro da evolução da espécie, uma tendência à imitação, uma tendência à repetição do que aconteceu com o pai, com os avós. Obviamente que no nível dos animais,
nós temos aí ganho de habilidades, né? Uma geração de uma espécie que ganhou uma habilidade, por exemplo, de consumir uma fruta tal. As outras gerações vão tender a repetir aquilo e estar, né, mais propensas a permanecer na vida e a espécie prosperar. E nós, seres humanos, nós não estamos fora da questão do campo de informação. E nós temos também uma tendência a repetir os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. E isso não foi feito só para repetir traumas, para repetir sofrimentos. Porque na verdade o que a gente aborda é isso aqui, né? Quando a gente está repetindo um sofrimento por uma fidelidade familiar que não é necessário que seja repetido. Esse padrão de repetição, esse padrão de acesso à experiência do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, ele serve para transmitir as aptidões, para transmitir as facilidades. Então, meu pai, por exemplo, é engenheiro agrônomo. Se eu, porventura, em algum momento da minha vida, for estudar a respeito da agronomia, de áreas agrárias, eu posso ter uma facilidade a mais porque eu me conecto com o campo de experiência dele. Então, eu tive um avô comerciante, por exemplo. Eu, se for trabalhar com o comércio, eu posso ter um pouco mais de aptidão, porque a experiência que ele ganhou da vida inteira trabalhando com aquilo, eu capto algo e isso me vem como uma aptidão. Então, isso fica muito claro dentro dos sistemas das famílias, que tem aptidão por música, que tem aptidão por tocar instrumento, que tem aptidão por esporte, que tem aptidão por medicina. Tem um monte de médico na família, por exemplo, várias gerações de advogados, por exemplo. Por quê? Porque um aproveita a bagagem do outro. Só que, se fosse só bagagem, se fosse só aptidão, estava maravilhoso. O problema é que, junto dessa aptidão, junto dessa facilidade, vem o quê? Traumas, vem sofrimentos, histórias de sofrimentos, as quais, de uma forma totalmente inconsciente, a gente toma como se fosse nossa, como se fosse um sofrimento próprio. É o que a gente chama de trauma transgeracional. Então, um acontecimento, né, algo que aconteceu na geração anterior, muitas vezes eu tomo para mim. Que tipo de dinâmica é muito comum? Dificuldade de relacionamento. Por exemplo, se os meus pais tiveram dificuldades no relacionamento, tiveram separação, eu tenho uma chance muito grande de também ter dificuldade no relacionamento e me separar, inclusive, por fidelidade ao sistema familiar. Porém, isso não é obrigatório. Isso acontece de uma forma, entre aspas, obrigatória, à medida que a pessoa não conhece as causas e não faz, e não tem uma liberdade de escolha. Quando a constelação familiar aborda e traz à luz aquela dinâmica totalmente subconsciente que trazia aquele sofrimento, a pessoa tem finalmente a oportunidade da escolha. Ah, então é isso, né? Então é isso que está me fazendo sofrer. Então a pessoa tem a liberdade de escolha, mas ele pode muitas vezes não tomar essa liberdade. Por quê? Para ter a liberdade de escolher o que vai acontecer, isso cobra um preço, que é um preço da inclusão, um preço da concordância com o sistema familiar do jeito que foi. Que tipo de dinâmica é extremamente comum? As dinâmicas de dificuldade de relacionamentos, por exemplo, dinâmicas de traição, dinâmicas de pobreza, de falência, né? Por exemplo, muito comum, o filho ou a filha julga muito o pai por ter traído a mãe e tem dó da mãe por a mãe ter sofrido aquilo. Ou seja, dois tipos de exclusão. Exclusão no sentido de julgamento e crítica. O que acontece? Ele é metade o pai e metade a mãe. Então, esse metade pai e metade mãe que é ele, acaba, digamos assim, trazendo uma atitude de destino, de comportamento que vai levar ele a ser traído ou trair. Ou seja, aquilo que a gente rejeita, a gente atrai.
dentro de um nível do sistema familiar. Então, dinâmica de dificuldade financeira, por exemplo. O meu irmão, ele, mais velho, ele estava com uma dificuldade financeira muito grande, as coisas pareciam que não estavam dando certo, né? E a gente fez uma constelação, e a constelação mostrou muito claramente que a gente, na constelação, né, para quem está vindo principalmente pela primeira vez, para quem está assistindo pela primeira vez, e por falar nisso, quem está pelo Facebook, se quiser fazer alguma pergunta, eu estou de frente aqui para o aparelho, eu vou dar uma olhadinha na pergunta de vocês. Prometo. Semana passada eu esqueci, eu acabei a palestra e não olhei pergunta de ninguém, mas hoje eu prometo que eu olho e respondo. E vocês também, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês fiquem à vontade, levanta a mão, participa. Isso enriquece o nosso trabalho, eu estou falando para vocês, então eu tenho que responder o que vocês querem saber, tá bom? Então, o meu irmão, ele estava numa dinâmica, né? E na constelação, quando a gente abre uma constelação, por exemplo, aqui, vamos supor que ele trouxesse esse problema, essa questão. A constelação, ela sempre parte de um problema. A gente não constela a pessoa, não constela para ver como é que tá, não. Se a pessoa tem um problema, ela precisa constelar. Se ela não tem problema nenhum, ela não precisa constelar, está tudo dando certo. Mas vamos supor que ele trouxesse aqui esse problema. E aí o problema do quê? Da dificuldade financeira, os empreendimentos dele não davam certo. E aí a gente abre uma constelação como? Eu peço ao próprio cliente, né? Vocês vão ver aqui na hora da constelação, que escolha alguém para representar ele mesmo. E nesse contexto do meu irmão, eu pediria alguém para representar o problema, o sintoma, ou seja, a dificuldade financeira. E foi o que eu fiz, só que com ele eu fiz com os bonecos, né? A gente faz a constelação com pessoas e aqui as pessoas se conectam ao campo de informação, a pessoa que representa ele, ao campo de informação dele. O que ele sente, a pessoa que está representando vai sentir. E quem está representando o problema ou o sintoma, também representa a causa do problema, também já representa a solução para o problema, que geralmente vai se mostrar ser um familiar, né? E essa pessoa que está representando o problema se conecta à origem do problema. E aí a pessoa tem sensações que são captadas de uma forma extremamente intuitivas, sem racionalizar. Inclusive é o que a gente pede, não racionalizar, não ficar pensando o que deve ser, ou o que eu acho que é, ou o que eu acho que isso significa. Quem está ali constelando, quem está ali representando, deve estar numa postura de total entrega, né? Sem racionalizar. E aí a percepção intuitiva vem. No contexto dele eu fiz com os bonequinhos, só que com os bonequinhos a gente faz num contexto de consultório, onde não tem um grupo, e em vez das pessoas se conectarem ao campo, o bonequinho que representa o campo é observado pelo próprio cliente e por mim durante a constelação, de tocar no bonequinho, uns bonequinhos desse tamanho, de tocar no bonequinho, eu me conecto com o que ele representa. E aí eu percebi, tocando no bonequinho dele, um olhar de crítica e julgamento, como se estivesse falando assim, você não sabe nada, vou te mostrar como é que faz. Para o outro bonequinho que representava o problema. E o outro bonequinho, eu percebi, obviamente, isso de uma forma totalmente intuitiva, que representava a origem do problema, a causa do problema, a solução do problema, que era a minha avó, a minha avó materna, que teve empresa a vida inteira, loja de aviamentos, e no final da vida dela, ela teve falência, ela faliu, ela não conseguiu manter. Foi bem numa época onde os produtos chineses invadiam o mercado, ela, não sei porquê, ela não comprava dos produtos chineses e faliu, por um motivo ou por outro, né? A gente não precisa justificar isso. Mas a postura do meu irmão, olhando para minha avó e falando, olha, vou te mostrar como é que faz. Vou ter uma empresa, eu vou prosperar, vou ganhar muito dinheiro. Isso é uma desordem de hierarquia. Ou seja, a minha avó que estava acima dele, muito acima, né? Acima da minha mãe,
ela não poderia sofrer esse desrespeito. E essa desordem de hierarquia fazia com que, por fidelidade à avó, ele manifestava também dificuldade financeira e falência. A gente atrai aquilo que a gente rejeita. Então, na medida que ele falava assim, ó, eu não vou falir igual a senhora faliu, não. É uma crítica a ela. Como que a senhora faliu? Né? Como a senhora não soube ganhar dinheiro? Gente, são conteúdos tão sutis quanto os subconscientes. Mas estava lá. Né? Então, infidelidade a ela, ele vivia a mesma história dela. Ele só era obrigado a repetir a história dela de dificuldade financeira e falência porque ele rejeitava a história dela. Qual que é a solução? Inclusão. Concorda que a sua avó é superior a você mesmo tendo falido. Concorde que a sua avó foi perfeita do jeito que foi. E concorde que nem que você estude 1 milhão de coisas, nem que você aprenda, nem que você ganhe 5 milhões, nunca você vai estar acima dela. Volta para o seu lugar. Toda vez que a gente está fora do nosso lugar, a gente perde força. Ou seja, aí estava a solução. Então o mecanismo inconsciente se tornou consciente e ele teve liberdade de escolha. Mas, por incrível que pareça, ele não tomou muito essa informação. Ele achou que não tinha muito a ver. Né? E ele continua passando dificuldades financeiras. Né? Por quê? Porque a constelação, ela não traz a cura. Ela traz o caminho da cura. Ela traz a informação. Se você mudar a sua postura em relação à sua avó, mas minha avó já morreu, não tem problema. Ninguém morre. Todos estamos gravados no campo de informação. Nós que estamos vivos, né? Tanto é que eu pego uma pessoa para representar o próprio cliente. O cliente está ali sentado e a pessoa que está sentindo, sem nunca ter visto o cliente, sentindo tudo que o cliente sente. Entende? Então, a minha avó é independente do que acontece depois da morte. Nós não estamos falando aqui de vida após a morte, de se vai para o purgatório, se vai para o céu, se vai reencarnar. Não estamos falando disso. Nós estamos falando que a linha existencial da minha avó, a pessoa que foi como a minha avó, onde ela estiver, não interessa. Mas a pessoa que foi ela, está gravada no campo de informação como uma personalidade viva. E quando a gente coloca alguém para representá-la aqui, manifesta com as mesmas características de personalidade. E é com essa personalidade, com essa pessoa que existe nesse campo de informação, é com quem ele tem que abaixar a cabeça e reconhecer a grandeza dela, a superioridade dela. Ou seja, ele não fez esse movimento que é da alma, que exige um esforço, exige repetição, exige refazer essas falas toda vez que lembrar da avó, por exemplo, no caso dele. Ele não teve o resultado necessário, né? Infelizmente. E como ele é um irmão mais velho, eu também nunca mais toquei no assunto. Porque eu também, como irmão mais novo, não posso querer salvar ele. Então eu vou deixá-lo, né, o tempo que ele quiser ficar na dificuldade financeira, porque eu não posso interferir na vida dele achando que eu estou ensinando alguma coisa para ele. Ele vai aprender. Regina, sim? Pode falar no microfone? Boa noite a todos, a todas. Doutor, é o seguinte, é uma dúvida que eu tenho em relação à constelação. E aí, como foi tocado nesse sentido, a pessoa depois que constela, no caso teu irmão, ela tem algum apoio depois disso para conseguir internalizar essa descoberta, essas informações? Continuaria isso em sessões de terapia? Como funciona? Por exemplo, a pessoa constela aqui hoje, e aí ela vai ter uma série de informações a respeito daquele problema. Ela sai com essas informações. E aí, para poder absorver e colocar, como seu irmão repetir, há algum apoio posterior para isso, ou a pessoa tem que fazer isso sozinha? Como funciona? Excelente pergunta, Regina. É o seguinte, é um caminho que precisa ser percorrido.
duas coisas mudam os conteúdos subconscientes: a repetição ou o forte impacto emocional. Não é isso? Por exemplo, um conteúdo subconsciente que gera a realidade da pessoa, por exemplo, em relação ao dinheiro. Vida inteira, né? Infância principalmente, né? 0 a 7 anos. Dinheiro, quem tem dinheiro não vai para o céu. Dinheiro é sujo. Quem ganha dinheiro ganhou roubando. Ou seja, aquilo vai repetindo, vira uma verdade. E a pessoa, com essa verdade no seu subconsciente, cria para ele um destino de que ele não vai conseguir ganhar dinheiro. Não vai. Ou ele vai ganhar, ou ele vai perder. Porque ele não pode ter. Entende? Foi repetido. Ou por um outro processo, né? Imprime no subconsciente quando a pessoa tem um trauma. Ou seja, não repetiu muitas vezes, mas foi uma vez que aconteceu, uma situação de violência, uma situação de abandono muito grave, uma violência muito grave, aquilo já reflete a vida inteira da pessoa num conteúdo subconsciente. Para desvirar a chavinha, digamos assim, para mudar o conteúdo subconsciente que está ali, e esse é um conteúdo subconsciente, a gente precisa também de duas coisas: forte impacto emocional e ou repetição. Então, aqui, durante a constelação, nós temos uma possibilidade, uma oportunidade de um fortíssimo impacto emocional, onde a pessoa está na possibilidade de olhar nos olhos do representante, sentir o que o representante traz do campo daquela pessoa, no caso, nesse contexto, da minha avó, e se entregar. Se entregar: olha, eu desisto de te criticar. Olha, eu reconheço que eu sou petitinho perto da senhora. Isso traz um impacto, traz uma mudança muito grande. Algumas pessoas já têm uma mudança muito grande, outras pessoas têm uma mudança menor, 30%, 50%, né? E depois existe a necessidade de um segmento, ou seja, a informação que foi passada aqui não pode ser esquecida. Pelo contrário, no caso desse meu irmão, por exemplo, toda vez que ele lembrasse da minha avó, ele teria que baixar a cabeça e lembrar que ela foi boa o suficiente, né? Inclusive para sustentar a família a vida inteira. Teve falência no final da vida, mas a vida inteira ela sustentou, a vida inteira ela foi excelente administradora, muito organizada, inclusive, né? Então ele precisaria estar repetindo. Como a maioria de nós estamos ainda nos nossos contextos de crítica e rejeição ao pai e à mãe, eu criei uma meditação guiada de reverência aos pais, que está no YouTube, só digitar lá, meditação guiada de reverência aos pais, que está no meu canal do YouTube, chamado Psiquiatria com Você. É uma meditação de 24 minutos, que já vem com um fundo musical, e você faz essa meditação, onde eu guio a pessoa em algumas falas que tem que ser feitas para o pai e para a mãe. Entende? Então, isso é algo que auxilia. Mas falas semelhantes, ele teria que fazer para minha avó, por exemplo. Ok? Então, eu consegui, de uma forma a jato aqui, explicar a base da constelação familiar com um exemplo que ficou muito nítido de entender. E agora a gente vai passar para o conteúdo de hoje mesmo, que é os 5 círculos do amor. Então, o Bert Hellinger, ele estudou tribos zulus africanas durante muitos anos, e ele observava lá os hábitos das tribos, os hábitos sociais, as formas que as tribos dentro dela usavam para tirar os conflitos, ou seja, para resolver, para conciliar. E ele via uma eficiência enorme naquilo. E ele tirou daquelas vivências ali os princípios básicos da constelação familiar, que são as ordens do amor, que é o pertencimento. Ninguém pode ser excluído, julgado, criticado, considerado indigno de pertencer à família, porque ele é da família. O pertencimento, a hierarquia, que é justamente essa questão do que veio depois, pegou serviço feito e tem que agradecer aos que vieram antes. Isso em todos os aspectos. Inclusive até na própria vida da gente mesmo, né? No relacionamento, por exemplo, né? Então, a pessoa está no seu próprio segundo relacionamento.
né, num segundo relacionamento. Como eu mesmo tive um primeiro relacionamento, agora eu estou no meu segundo relacionamento. E a pessoa que veio depois deve uma gratidão àquelas que veio antes, né, por incrível que pareça. E a mesma coisa é dentro do sistema familiar. E a terceira regra é o equilíbrio na relação de troca, onde não haja hierarquia, ou seja, os dois entraram na relação ao mesmo tempo, ou seja, relação conjugal, relação trabalhista, relação comercial, amizade, os dois entraram no sistema ao mesmo tempo, então ninguém é superior, então tem que ter um equilíbrio na relação de troca, um dá e o outro dá um pouco de si dentro de uma forma proporcional. Essas são as 3 ordens do amor, isso é o básico da constelação. É aí onde entra o processo de concordância com a realidade. E os 5 círculos do amor, que a gente vai ter a oportunidade no final hoje de fazer uma meditação guiada dos 5 círculos do amor, que é bem interessante. O primeiro círculo do amor, ele é o principal. A maioria de nós estamos, como diz as pessoas, engastalhados em relação com o pai e com a mãe, cheio de críticas, cheio de exigências infantis em relação ao papai e à mamãe. Então, é por isso que os outros círculos não acontecem de uma forma plena na vida da maioria de nós. Por quê? Temos ainda críticas e rejeições em relação aos pais. Então, o primeiro círculo do amor, ele é uma fase da vida da pessoa, que vai desde o momento da concepção, da união entre o pai e a mãe, gestação e nascimento. Ou seja, a conexão do ser humano com a vida. É muito difícil da gente trazer uma teoria e não explicar. Porque quem é um pouquinho mais inteligente não engole. Vocês engolem alguma coisa sem entender? Se eu falar que é verdade aqui, vocês vão acreditar? Aí quem vai acreditar? Né? Se fosse o Papa, né? Sabe? Bert Hellinger, né? Aí a gente podia até não questionar nada, mas tudo que vem tem um questionamento. Será? Mas por quê? Né? Então, eu vou explicar por quê. Que acontece esse processo de tomar a realidade. Nós temos provado na física quântica que o que acontece antes é causa para o que acontece depois, dentro de uma linearidade dos acontecimentos, da realidade. Então, nós nos vemos como um ponto andando na trajetória do tempo. Porém, nós não somos um ponto andando na trajetória do tempo. Nós somos toda a trajetória. Toda a nossa trajetória é o eu. Tanto é que um pedaço da minha vida reflete no hoje, não reflete? Né? O tempo que eu passei fazendo medicina, não reflete na minha vida até hoje? Tudo que eu aprendi na infância, não reflete na minha vida até hoje? Reflete. Então, não está no passado, também está no presente. Também é vivo e atuante no hoje. E, dentro dessa sequência de acontecimentos, existe uma causalidade entre o que aconteceu antes para o que aconteceu depois. Sem o que aconteceu antes, o que aconteceu depois não existe. Né? Então, uma analogia, para entrar dentro dessa sala, precisaram passar ali por aquele corredor e entrar, não foi isso? Se alguém não gostou de algo que viu no corredor e quer tirar do passado dele, vamos supor que fosse possível voltar no passado e tirar aquele pedacinho de existência que foi que passou no corredor, estaria aqui dentro? O que vocês acham? O quântico, gente, ele é em bloco. Ele não é um raciocínio linear. Ele é um raciocínio mais complexo. Então, a gente tem que tentar abstrair nesse sentido. Então, nesse contexto, o que acontece no passado é causa para o que acontece depois. E aí, o que acontece? O que é um trauma? Um trauma é algo que acontece na minha vida que eu não permito. Eu bloqueio. Não, isso não podia ter acontecido, não. Ah, meu pai me abandonou, né? Não, isso não podia ter acontecido na minha vida. Eu quero tirar isso da minha vida. Ah, eu levei aquela surra lá. Ah, minha esposa me traiu. Não, isso não podia ter acontecido. Eu não concordo que isso tenha acontecido. Porém, já está na linha, já está na trajetória de vida. Não tem quem tira.
Só que o que a gente não sabia, o que as terapias integrativas veio trazendo, e a constelação principalmente, é que rejeitar esse pedacinho de passado, que foi realmente difícil, compromete o futuro. Como? Com a repetição daquilo que eu estou rejeitando, né? Então, nesse contexto que a filha que rejeita o pai por ter traído vai acabar sendo traída. É nesse contexto que um filho que rejeita a mãe por ser muito dominadora, vai arrumar uma esposa dominadora. A gente atrai, ou a gente mesmo manifesta aquela característica de personalidade, infidelidade, ou se manifesta no nosso companheiro, companheira, ou se manifesta nos nossos filhos, aquilo que a gente rejeita. Vou explicar mais, né? Agora voltando no primeiro círculo do amor, que é a nossa conexão com os pais. Então nós temos que a nossa trajetória de vida todinha, ela sustenta a gente no hoje. A realidade é construída como se fosse uma pilha de objetos, uma pilha de blocos. Eu estou aqui em cima, e eu vou para o futuro colocando mais blocos. Só que aí eu olho para um bloco lá de baixo e falo, não, esse eu não quero. Isso aí foi um relacionamento que eu tive, ela não gostava de mim e tal, eu quero tirar. Quando eu tento tirar esse pedaço que sustenta o meu futuro, o que acontece comigo aqui em cima? Eu caio, eu fico instável, eu não consigo progredir para o futuro, eu não tenho sucesso, eu não tenho realização, ok? E na nossa linha de trajetória, toda a sequência de acontecimentos que me trouxeram ao hoje, ao que eu sou hoje, me sustenta no hoje. Só que tem um pedacinho de acontecimento, de sequência de acontecimento, que está aqui atrás, ó, que é justamente o momento do nascimento. Concepção, gestação e nascimento, que me conecta com a vida. Se, porventura, eu olho para aquele momento e rejeito, eu rejeito o quê? O que eu estou rejeitando? A vida. Eu estou rejeitando a vida. Quando eu rejeito a minha conexão com a vida, eu rejeito a vida. E qual foi a sequência de acontecimentos que me levaram a nascer? Quem são os responsáveis? Os pais. Papai e mamãe. Tudo que aconteceu com eles. Infância, adolescência, juventude. Tudo que aconteceu com eles funciona como sendo parte do nosso próprio passado. Como sendo algo que a gente tem que integrar, concordar. É como se a gente fixasse no que já aconteceu para conseguir fazer acontecer o futuro. Caso contrário, a gente rejeita o que já aconteceu, ele volta a acontecer. Baseado na criação de imagens mentais. Então eu crio para a minha realidade aquilo que vem em imagem na minha mente. Se eu estiver afirmando, eu crio. Se eu estiver rejeitando, eu crio também. Então, eu cito muito uma paciente que eu tinha, que ela tinha muito medo de assalto. Só que a imagem mental que ela criava era de assalto. Ela assistia programa policial, ela já tinha sido assaltada várias vezes, muito acima do comum de qualquer pessoa ter assaltado. Mais de 10 vezes ela tinha sido assaltada. Ela saía na rua, ela já ficava imaginando que alguém ia virar a esquina e assaltar. O tempo todo vibrando em imagem mental de assalto. Ela atraía aquilo para ela, mesmo rejeitando, né? Tudo que há na realidade foi criado por uma imagem mental. Tudo, né? Até a natureza, né? Um celular, por exemplo, né? O celular, antes de ser um celular, ele foi a ideia de um celular. Ele foi o pensamento de um celular. E aí a pessoa investiu esforço e fez um aparelho de celular, ok? Foi uma ideia. Então, para criar celular, ele teve a ideia do celular. Porém, se a pessoa rejeita, eu não gosto de celular é muito ruim, tinha que acabar com o celular do mundo, a imagem que cria de quê? De rejeição de quê? Qual a imagem? A rejeição é um substantivo abstrato, né? Não cria imagem. A rejeição de quê? Celular.
Logo, o que ele atrai para o futuro dele, que é pela imagem mental, é o quê? Celular. Então, essa paciente, em vez de ficar, não posso ser assaltada, meu Deus do céu, e se alguém me assaltar, meu Deus, isso não pode acontecer. Em vez de ficar rejeitando o assalto, ela tinha que pensar em quê? Segurança. Segurança. A imagem que ela tinha que criar é o quê? Segurança. Eu estou segura, eu me sinto segura. Eu vou daqui no meu trabalho segura. E visualizar a imagem dela indo, chegando no trabalho segura e tranquila. Ou seja, ela tiraria a imagem mental de assalto, ela deixaria de ficar sendo assaltada repetidamente. E é assim que o que eu rejeito, eu atraio. Através da criação da imagem mental, que é o que eu trago para a minha realidade. E todo esse contexto também parte do princípio de que tudo o que nos acontece foi criado na nossa própria mente. Porém, 95% do que foi criado de forma inconsciente. 5% é o ego, eu, racional, que quero, que planejo, que vou fazer, que dá certo, que não dá. Mas tudo foi criado a partir da minha mente. Eu atraio, inclusive, doença. Ah, mas eu bati o carro. Foi eu que criei isso? Adivinha? Né? Alguém bate o carro. Quem criou aquilo para ele mesmo? Foi acaso? Foi azar? Não. Alguma dinâmica ele tem dentro de si de perda. De perda financeira, por exemplo. Juntou, demorou para juntar o dinheiro. Ele tem uma crença lá que dinheiro traz algum problema ou está com alguma identificação de pobreza do sistema familiar. Ele sacrificou para pagar aquele carro e tudo, quitou o carro, bate o carro. Perde aquele dinheiro. Por quê? Porque lá dentro dele tem uma lei que não permite ele ter dinheiro, por exemplo. Né? E esses mecanismos de rejeição acontecem quando eu olho para o meu pai, para a minha mãe. Lembra que o quântico é em bloco. Mesmo que eu olhe para uma atitude de agora do meu pai. Ah, mas ele me deu minha vida lá atrás. E agora que ele está assim, eu estou criticando ele por essa atitude de agora. O quântico é atemporal. Você critica ele na atitude de agora, você critica todo o bloco de existência dele. E foi o bloco de existência dele que se conectou com a sua própria existência. Então, se você critica, rejeita e tenta tirar esse pedaço de passado que é seu, você se perde no presente, carecendo de vida. E a vida tem os seus equivalentes. E os seus equivalentes são dinheiro, sucesso profissional, sucesso no relacionamento saudável, feliz, alegria, saúde física. Então, quando a pessoa rejeita a vida, rejeitando os pais, uma dessas coisas começa a faltar. Ou relacionamento, ou dinheiro, ou saúde, ou alegria, ou segurança. Às vezes a pessoa consegue ganhar bastante dinheiro, compra aquilo tudo que ele queria comprar, mas ele olha para aquilo, nossa, que sem graça. Sente um vazio, né? Tristeza. Ou seja, está faltando vida na forma da alegria. Ou por um outro lado, até alegrinho, animado, vou conseguir e tal, mas só está cabeçado, não consegue ganhar dinheiro. Ou ganha dinheiro, tem sucesso profissional, mas relacionamento não pode pôr a cara, que sofre até mandar parar. Processo de rejeição da vida, e a vida começa a faltar na forma dessas realizações, da falta dessas realizações. Então, o primeiro círculo é os pais. Quem não toma os pais como é, não vai aos outros círculos, não vai aos outros espectros de ação do ser humano, que são fases da vida também. E o segundo círculo do amor é uma fase da vida da infância, onde a gente aprende a servir. Então, o verbo, no primeiro círculo do amor, é o receber. É onde a gente recebe a vida. E quando a gente recebe alguma coisa que é de tão grande valor como a vida, a gente tem que nutrir gratidão. E o segundo círculo é o servir, o do doar. É onde a gente aprende, lá na infância, pela primeira vez, a varrer um quintal, a lavar uma vasilha, a cuidar do irmão menor. É onde a gente vê o pai trabalhando com isso ou com aquilo e a gente sente vontade de ajudá-lo em alguma coisa. Né? Lá em casa a gente tem uma pequenininha que está fazendo 3 aninhos, que é elétrica, é muita energia mesmo. Quer ver a alegria, eu mandei dar um serviço para ela. Você vai lá, minha filha, faz isso. Né?
ela faz correndo e volta pedindo mais serviço. Ou seja, ela está num processo de aprendizado, ela tem muita energia para dar, para realizar um monte de coisa. E é esse processo do aprendizado na infância. Então, primeiro a gente toma a vida com os pais, que é o primeiro círculo. O segundo círculo é realmente o aprendizado do servir. É a conexão com a infância. É eu olhar para a minha infância inteirinha e o quê? O que eu tenho que fazer quando eu olho para a minha infância? Agradecer, né? Só que isso é um processo. É um processo que, para chegar no agradecer, exige da pessoa entender, né, que não podia ter sido diferente, e ter um outro entendimento que é muito importante, que é entender que não pode mudar. Não tem como mudar, já aconteceu, está no passado. É dois entendimentos. Ah, meu pai era muito rude, me agredia, tá. É o que ele tinha para te dar. Você entende que ele não recebeu carinho, então ele não vai dar carinho. Né? Por exemplo, eu passei fome na infância. É o que você teve, né? É o que você pôde. E então eu entendo que não podia ter sido diferente, eu entendo que eu não posso mudar. Então eu entendo e num segundo momento eu aceito. Já que não tem jeito de mudar mesmo, então eu aceito. Mas ainda fica assim, mas eu queria que fosse diferente. Nem esse queria que fosse diferente não pode ter, por incrível que pareça, para um completo tomar da realidade. Eu aceito que a minha mãe tenha feito isso, aquilo. Né? Que naquele momento onde eu precisei, minha mãe faltou para mim, ela não veio me ajudar. Eu aceito. Mas eu queria que ela tivesse feito diferente. Está bagunçado. Está emaranhado. Isso aí ainda traz comprometimentos. Então, além de entender e aceitar, eu tenho que me sentir beneficiado por tudo que aconteceu na minha infância, porque foi daquele jeito que eu cheguei no agora. Entende? É um papo muito filosófico, muito quântico. Então, para eu estar aqui, eu preciso agradecer o momento que eu passei naquele corredor ali. Caso contrário, se eu rejeito aquele momento do corredor, entre aspas, é como se eu voltasse no passado e me tirasse daquela experiência, logo eu não estou aqui. A minha presença aqui, ela fica prejudicada, ela fica instável, eu não consigo sucesso, eu não consigo realização, eu não consigo agir aqui onde eu estou, entende? Então, eu entendo, eu aceito. Depois que eu senti que aquilo me trouxe ao presente, me beneficiou de alguma forma, mesmo sendo situações de sofrimento, eu concordo, né? Fui beneficiado. Depois, eu agradeço. Né? Eu me senti beneficiado, eu concordo, aí sim eu agradeço. Então o agradecer é uma fase lá na frente. E não é à toa que já virou chavão o negócio de gratidão. Todo empresário, todo mundo que fala na internet fala de gratidão, não é à toa. É porque a gratidão é uma chave. É uma chave que muda o subconsciente com uma lei. Subconsciente são leis. O subconsciente é o Deus em nós. É o que cria a nossa realidade. Subconsciente. E aí, quando eu tenho gratidão, vou falar primeiro quando eu não sou grato. Eu tenho uma lei dentro de mim que fala assim: o que eu recebi da vida foi ruim, o que eu recebo da vida é ruim. Isso vira uma lei. E logo eu atraio o que para a minha vida? Coisas ruins. Por um outro lado, se eu agradeço, bati o carro, graças a Deus eu não machuquei, por exemplo. Sou grato até pela batida do carro, né? Ninguém machucou, por exemplo, né? Então, quando eu sou grato, eu crio outra lei na minha mente, que fala o quê? Tudo de bom me acontece. O que é bom me acontece. O que me aconteceu foi bom. Então, o que acontece comigo é bom. E eu atraio para mim coisas boas para acontecer. Por isso a gratidão é tão importante. E só depois que eu agradeço, enfim, eu posso me sentir alegre. Depois que eu agradeço, eu realmente me alegro. Me alegro com a vida do jeito que ela é. Né? De qualquer maneira. Então, esse processo que eu expliquei aqui acontece no primeiro círculo em relação aos pais, acontece no segundo círculo em relação à infância e o nosso histórico de trabalho, desde o primeiro trabalho até os últimos. E no mesmo processo. Primeiro eu entendo que se eu tive aquele trabalho
no começo da minha carreira, né? Que postinho de saúde, sem nenhuma injeção para fazer, né? Sem condição de trabalho, ganhando mal. Se eu tive aquilo ali, era o que tinha para mim, era o que eu precisava passar, né? Entendo, então eu integro. Foi bom, aquilo ali, mesmo daquela forma, me sustentou. Mas se por um acaso eu fico o resto da vida pensando que a minha história no trabalho foi ruim, eu crio uma lei no meu subconsciente que fala o quê? Trabalho é fonte de sofrimento. Eu atraio para mim trabalho que vai me trazer o quê? Sofrimento, né? Então, segundo círculo no trabalho, que também tem que fazer essas fases aí para enfim chegar à gratidão, né? Eu vou responder aqui. Deixa eu ver a participação. Vocês estão participando um pouco hoje, gente. Vocês têm que perguntar mais, hein? A Cecília Rodrigues está comentando aqui na página: aceitar os pais incondicionalmente e os outros parentes que te fizeram mal. Também, viu, Cecília? De lambuja vai ter que aceitar a sogra, o tio, tia, todo mundo. Ah, mas xingou, falou mal de mim. Principalmente se for mais velho, né? Tudo que a gente rejeita, a gente atrai, né? Pode ser até uma pessoa lá no Japão fazendo uma bobeira lá. Se eu faço uma crítica muito profunda, eu posso estar atraindo isso para mim, num impacto bem menor. Mas quando eu rejeito alguém da minha origem, alguém que me deu origem à minha vida, um tio, por exemplo, o laço sanguíneo não é direto, mas ele está na geração que deu base à geração que me deu vida. Toda vez que eu critico alguém superior, alguém que veio antes no meu sistema familiar, sofrimento, né? Então ninguém, Cecília, está quebrando o galho dos parentes, não. Ah, vou quebrar o seu galho, vou te perdoar. A gente nem fala aqui em perdão, na verdade. O Bert Hellinger até critica essa palavra perdão, porque o perdoar, ele implica numa superioridade que ele está perdoando. Eu perdoo, ou seja, eu te dou o meu benefício do perdão, como se eu fosse lá em cima superior, né? E nem existe isso de perdoar, é concordar, é um pouco bem diferente, né? Então tem que concordar com todo mundo do jeito que é. E a Tá Gomes, Tainã, tudo bem, Tainã? Se o primeiro parceiro, mesmo após o término do relacionamento, ainda permanece conectado à parceira, cabe a quem fazer o que e o que deve ser feito para que esta pessoa esteja em paz? Olha, é o seguinte, a conexão, ela acontece quando o relacionamento termina, geralmente por um vínculo de quê? Relacionamento acabou. Eles ficam conectados por amor? Qual que é o vínculo? De quê? Mágoa, ressentimento, dor. Ah, aquele fulano não podia ter feito isso, né? Me abandonou, ou me traiu, ou me bateu, né? Que seja. Não estou falando que é para fazer nada disso. Eu só estou falando que depois que aconteceu, se você ficar ligado àquela pessoa com o vínculo da mágoa, com o ressentimento, você está grudado nela e não se libera para outro relacionamento. O outro relacionamento que vier vai estar fadado ao fracasso. Ok, Tainã? Então, paz, infância e a conexão com o trabalho, e só depois que a gente toma esses aspectos da vida é que a gente consegue realmente se relacionar. Tainã adiantou o assunto aí. Se relacionar, relacionamento de casal. Então, primeiro a gente nasce, ou seja, a gente toma vida. Depois a gente serve, a gente aprende o servir. E depois a gente entra num relacionamento afetivo de casal, né? É aí aonde o verbo é, quem sabe? Dar e receber é o trocar. É o trocar. Então, existe no relacionamento de casal uma dinâmica de troca, aonde há necessidade de um equilíbrio entre esse dar e o receber dentro do casal. Toda vez que um dá demais nessa relação, inclusive em relação trabalhista e comercial também, toda vez que um dá demais, o outro que muito recebeu se sente ofendido. Inconscientemente a pessoa se sente ofendida, né? Contextos, por exemplo, assim, comuns. A esposa se sacrificou durante 5 anos sustentando a casa, ajudando um monte de coisa para o marido fazer uma faculdade. E chega no final desse período,
o homem pega e vaza. Né? Aí todo mundo fala, olha, interesseiro, estava com ela só pelo interesse. Né? Quem muito recebeu, sem ter tido oportunidade de devolver, não devolver o que recebeu, mas de dar algo em troca, não é um devolver, é um dar algo em troca, ele se sente ofendido. A pessoa pensa assim, quem é ela para me dar tanto e não aceitar de mim algo que eu tenho para dar para ela? E não exigir de mim algo que eu tenho para dar para ela? E aí a pessoa se sente ofendida, inconscientemente, e é quem racha com a relação. Experiência, sim. Fala no microfone só para eles escutarem, tá? Por favor. Gisele. Uma dúvida. Quando você fala do trocar, tem que ser no mesmo tempo, eu digo, porque no seu exemplo, a esposa ajudou o marido a se formar. Então, teoricamente, depois que ele tivesse formado, ele poderia retribuir a toda a ajuda que ela deu para ele, de alguma forma. Mas aí, nesse sentido, ele foi embora, porque ele recebeu demais. Então, esse trocar tem que ser no mesmo instante? Então, não necessariamente no mesmo instante. Até porque essa perspectiva quântica ela é em bloco. Então, se tivesse tido oportunidade dele retribuir de alguma forma, talvez esse relacionamento não acabaria. Mesmo durante o tempo que ele ficou na faculdade, ele poderia ter retribuído de alguma forma. Ele poderia ter a disposição, por exemplo, de limpar a casa, por exemplo, de vez em quando fazer um jantar para ela, por exemplo, de no final de semana passar com ela em algum lugar, ou seja, oferecer para ela algo de si e ela aceitar. O que acontece nesse tipo de contexto é que muitas vezes a pessoa tem medo de se envolver, hoje em dia principalmente as mulheres, né? De se entregar a uma relação, porque assim, dar é muito mais fácil do que se sentir necessitado de receber. Então, muitas vezes a mulher dá, ou seja, eu beneficio com isso, beneficio com aquilo, e na hora que ela vai receber, ela não aceita muito não. Ou o homem também faz isso, não aceita muito não. Por quê? Porque se ela ficar recebendo muito, vai que uma hora falta. Isso vem da insegurança. Olha, vai que uma hora falta e ela vai sentir falta. Então, às vezes, ela nem recebe para depois não sentir falta. Né? É igual tem gente que fala, não tenho bicho não, porque senão depois morre e eu vou morrer, vou sofrer. Né? Por exemplo. Ou seja, o medo do sofrimento faz a pessoa não petiscar. Quem não arrisca, não petisca. Então, não se entra num relacionamento com segurança. Nunca tem segurança. Você se entrega na relação, você se reconhece necessitado do que o outro tem para te dar, para se entregar. E a gente não sabe onde vai dar. Pode acabar. Uma hora para outra vai acabar. Pode acabar. Né? Não é que vai acabar. Mas, se não se entregar dessa forma, se não arriscar, aí que com certeza acaba. Um outro exemplo que eu cito é um colega médico, cirurgião plástico.